Olá pessoal, na aula de hoje de anatomia vegetal, vamos entender como as folhas se originam, se desenvolvem e se organizam internamente. A folha é um órgão essencial adaptado para a fotossíntese, trocas gasosas e transpiração. A sua estrutura anatômica revela muito sobre a sua história evolutiva e a especialização funcional das plantas. Bom, gente, meu nome é Ana Laura e eu vou começar falando sobre a origem e o desenvolvimento da folha. Acreditava-se que as folhas, elas veio de plantas vasculares sem sementes. E existem dois tipos de teorias que podem explicar essa origem, que é a teoria da inação e a teoria telômica. Eu vou passar uma imagem para mostrar para vocês a teoria da inação, mas eu também vou explicar. Bom, a teoria da inação, ela nada mais é que existia um eixo principal e desse eixo principal surgiu uma projeção lateral. Essa projeção lateral, ela continha uma única nervura e foi daí que surgiu a folha. Já a teoria telômica, são folhas que têm a nervura principal e são ramificadas. Elas são chamadas de megáfilos e elas têm um eixo principal que se ramificam nas extremidades e sempre se ramificam em duas partes. E esse crescimento, então, passou a ser chamado de dicotômico. Bom, agora nós vamos falar então sobre a definição da folha. A folha é a expansão lateral do caule. Ela é originada no meristema apical e pode apresentar crescimento limitado e possuir simetria bilateral. As suas partes principais ali que constituem ela são a estípula, o pecíolo e a lâmina foliar. A estípula é a pequena projeção, localizada na base da folha, e não são todas as espécies que possuem ela. Já o pecíolo é a estrutura que liga a folha ao caule e permite a flexibilidade e o melhor posicionamento em relação à luz. Já o limbo é a parte achatada e expandida da folha, que é onde ocorre todo o processo de fotossíntese, que é o processo que as plantas fazem para produzir a sua própria energia. E, por fim, em algumas espécies, as folhas podem ser sésseis, ou seja, elas não têm pecíolo e ficam diretamente inseridas ao caule. As folhas podem ser classificadas em dois tipos principais, simples e compostas. As folhas simples possuem apenas um único limbo, ou seja, uma lâmina foliar inteira e contínua. Já as folhas compostas apresentam um limbo dividido em partes menores, chamadas de folíolos, que podem se dispor de diferentes formas. Entre os tipos de folhas compostas, a gente pode destacar as paripinnadas, possuem um número par de folíolos. As imparipinnadas, com um número ímpar de folíolos. As bifolioladas, formando por 2 folíolos. As trifolioladas, que apresentam 3 folíolos. A gente pode dar o exemplo do trevo como um exemplo clássico desse tipo de folha. Bom, gente, na planta a gente pode encontrar uma estrutura chamada pecíolo. O pecíolo, ele é responsável ali por conectar o caule ao limbo e também sustentar o limbo ao caule, né? E as estruturas secretoras passam seus nutrientes para a folha através do pecíolo também. O pecíolo, ele possui, de fora para dentro, sua estrutura ela é composta por epiderme, córtex, endoderme, periciclo e tecidos vasculares, que são o xilema e o floema. O periciclo, ele atua delimitando esses tecidos de condução, né? E enquanto o sistema vascular do pecíolo, ele é fragmentado e ele pode apresentar um formato, a gente pode encontrar um formato de meia-lua. Isso vai depender da espécie da planta.
Bom, gente, a lâmina foliar, que é também chamada de limbo, é a parte verde, né, que nós chamamos de folha, mas o correto é limbo. Ela é achatada e ela é o órgão principal por fazer a fotossíntese. E ela é dividida em duas faces, sendo ela adaxial e abaxial. Adaxial é a parte superior da folha, a face superior, que é ali que fica mais próxima ao eixo da planta. E a parte abaxial, que é inferior, fica mais longe do eixo da planta, mais distante. Mas o correto é a gente falar adaxial e abaxial, nunca superior ou inferior. Você identificar se a posição da lâmina está correta no microscópio, é só você observar as estruturas. Então, em cima, normalmente, a gente vai ter o parênquima palissático e o xilema. Embaixo, o parênquima lacunoso. Então, se você identificar que o parênquima lacunoso está em cima e o palissático embaixo, pode ser que sua lâmina esteja de cabeça para baixo. Então, a gente tem que prestar muita atenção na hora que for identificar as estruturas. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a epiderme da folha. A epiderme é uma camada contínua de células que reveste toda a superfície da folha e desempenha funções essenciais, como proteção e regulação da perca de água. Nessa camada, a gente pode encontrar algumas estruturas conhecidas como estômatos, que são responsáveis pelo controle de entrada e saída de gases. Esses gases eles são essenciais na fotossíntese e transpiração. Esses estômatos também, eles podem ser classificados de acordo com a sua posição na folha. E a gente tem 3 tipos de classificação. O primeiro deles é a epistomáticas, que ele é classificado de acordo com a epiderme superior da folha, né? Então, ele é encontrado somente na epiderme superior. E ele é comum em plantas aquáticas. A gente tem também a hipostomática, que é na epiderme inferior, que é predominante de plantas terrestres. E a gente tem, então, a anfistomática, que é quando ele é encontrado nas duas faces da folha. Além disso, eles variam de localização em relação à epiderme, que eles podem estar ao nível da epiderme, acima dela ou então abaixo da superfície da epiderme, de acordo com a adaptação da planta ao ambiente. As nervuras são estruturas fundamentais da folha, responsável pela sustentação e condução de substância. Todas as nervuras contêm xilema e floema, formando uma estrutura primária composta por tecidos vasculares primários, envolvidos pelo periciclo. Esse periciclo, ele delimita o tecido da condução e atua como uma espécie de filtro, controlando o transporte entre regiões diferentes. Nas monocotiledôneas, os periciclos eles costumam ser mais evidentes. As funções das nervuras elas podem incluir transportar água e sais minerais do caule até o limbo foliar através do xilema e também distribuir produtos da fotossíntese, como os açúcares, por meio do floema. A gente pode encontrar alguns tipos de feixes vasculares, e esses feixes eles variam de acordo com a organização dos tecidos de condução. No tipo colateral, a gente pode encontrar o xilema localizado internamente e o floema externamente. Essa característica a gente encontra em folhas simples. No tipo bicolateral, a gente encontra o floema, xilema e floema. Essa característica é típica das solenáceas. E também a gente tem o tipo concêntrico, que a gente pode encontrar o floema ou o xilema na região central. Então,
como ocorre, por exemplo, no caule das samambaias. Agora nós vamos falar então do mesófilo da folha. O mesófilo é a região da folha compreendida entre a epiderme e o sistema vascular. E ele é formado por tecidos parenquimáticos, ou seja, tipos de parênquima, que são responsáveis então pela fotossíntese e a troca gasosa. Podem também existir diferentes tipos de mesófilo. E eles são classificados de acordo com a sua organização de tecidos. A gente tem então o homogêneo, que apresenta apenas um tipo de parênquima, sendo característico das monocotiledôneas. A gente tem o heterogêneo dorsiventral ou bifacial, que possui dois tipos de parênquimas distintos, como por exemplo o parênquima palissático na face superior e o lacunoso inferior, né? A gente também tem o heterogêneo bilateral ou isobilateral, que apresenta o mesmo tipo de parênquima, mas nas duas faces da folha, que corresponde a uma simetria estrutural. Um exemplo típico, a gente tem a folha do milho. Anatomia de Kranz. Kranz vem do alemão, que significa coroa. Então, o alemão que descobriu essa anatomia achou muito parecido com uma coroa e deu esse nome de anatomia de Kranz. Essa característica a gente encontra em plantas que fazem a fotossíntese do tipo C4, como o milho, a cana-de-açúcar e algumas gramíneas. Essa anatomia ela se diferencia pela presença de uma bainha de células clorofilianas que envolve os tecidos de condução, né, o xilema e o floema. E aí eles formam lá o arranjo que o alemão colocou o nome de Kranz, que é coroa em português. Nessas folhas, a endoderme ela é espessada e ela exerce um papel fundamental na concentração de dióxido de carbono nas células próximas à bainha. Essa adaptação ela permite uma maior eficiência fotossintética, que faz com que reduz as perdas de carbono que ocorreriam pela fotorrespiração, devido ao ambiente ser muito quente e com alta luminosidade. Agora, então, nós vamos apontar e falar sobre a extensão da bainha vascular. A extensão da bainha vascular é uma estrutura geralmente formada pela endoderme que se prolonga a partir das nervuras em direção às epidermes. Esse prolongamento pode alcançar a epiderme, estabelecendo uma conexão entre as nervuras e as superfícies foliares, o que auxilia muito na condução de substâncias e na sustentação de tecidos. Em algumas espécies, essa extensão pode conter fibras pericíclicas que conferem uma maior resistência mecânica à folha e contribuem então para sua rigidez e proteção contra dobras ou danos físicos. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a adaptação. Na anatomia foliar, a gente pode ver que ela pode variar de acordo com o ambiente em que a planta vive, que ela se localiza. Segundo alguns pesquisadores, como Fan e Everett, as folhas de ambientes mais secos, que são mais conhecidas como xeromórficas, elas apresentam então uma cutícula mais espessa, estômatos protegidos e um mesófilo mais compacto para evitar então a perca de água. Já as de ambiente mais úmido, as higrófilas, elas possuem então paredes delgadas, um grande número de estômatos e espaços intracelulares bem mais amplos. Bom, essas variações elas podem mostrar como uma estrutura interna da folha ela pode refletir de acordo com a sua adaptação ecológica e também o seu papel essencial, né, na fisiologia vegetal. Encerrando nossa aula, podemos compreender que a folha é um órgão complexo, cuja origem, estrutura e função estão todas interligadas.
sua formação a partir do meristema apical, sua organização da epiderme, mesofilo e feixes vasculares e suas diversas adaptações anatômicas representam um exemplo claro da integração entre forma e função dos vegetais. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima aula.